que eu fui compartilhando lá com vocês no grupo. Mas aí a gente pensou como a gente mudou de fase, né? Estamos na fase laranja, né? Mas ainda não é possível abrir os restaurantes e tal. Mas já é legal a gente ir pensando em retomada, e eu conversando junto com o Márcio, nós pensamos nesse tema de falar um pouquinho do protocolo para já ir se adequando para o momento da reabertura, mas principalmente falar um pouquinho sobre a mudança de jornada que o seu cliente vai ter e como as pessoas, né, os colaboradores, aí as pessoas que fazem parte da sua equipe, familiar, sócio e tudo mais, vai ser de extrema importância aí neste momento, né? Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, desde para quem tem lá o salão e vai, quando for voltar com o salão, ou quem está trabalhando no delivery, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Mas antes, galera, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se alguém quer comentar um pouquinho. Nós fizemos uma pesquisa com um grupo que nós atuamos, e dentro dessa pesquisa, mais de 50% das pessoas que responderam essa pesquisa de restaurantes e empresas de alimentação fora do lar aqui da nossa região tiveram uma redução de faturamento de mais de 80%. Mais de 80% de redução de faturamento. E eu queria ouvir de vocês se foi mais ou menos isso, se alguém conseguiu aí encontrar alguma alternativa nesse momento. Queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês estão lidando, como é que está a situação. O Gerson, que tem algumas unidades, acho que é legal, o Moacir, compartilhar essas experiências com a gente, a Tati. Queria ouvir um pouquinho de vocês, pessoal, como é que tá, só para a gente startar aí, depois o Márcio tocar a apresentação com a gente, pode ser? Acho que quem for falar só precisa ativar o microfone, que eu acho que está no mudo. Marcião, tá ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Tá ouvindo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Desculpa, você chamou para eu falar? Não, na verdade eu queria ouvir um pouquinho deles. Mitico, você quer compartilhar um pouquinho com a gente? Como é que tá aí? Vocês estão atuando no delivery? Tá funcionando? Tá rolando? Tom, Oi. só dá um... Talvez para a maioria o software seja novidade. Se você quiser dar uma passadinha como funciona aí, a mãozinha, o chat. Acho legal para Marcião. Verdade. Quem tá a primeira vez... Pode falar, Mitico. Ouviu? Ouvi. Então, a gente, nesse período de quarentena, nossa venda caiu 70%. Aí, desde segunda-feira, a gente está com a porta aberta aqui. De sexta, aliás, né? A gente está com a porta aberta. E sexta-feira a gente teve um pouco mais de movimento do que o normal, por estar de porta aberta. E hoje também deu um movimentinho ontem, enfim, não tinha nem mosquito aqui dentro. Entendi. Não. Legal. Não tem jeito, né, Mitico? Eu queria só... Boa lembrança aí que o Márcio fez. Quem está a primeira vez usando a ferramenta, né, o Microsoft, o Teams aí da Microsoft, quem está usando no celular tem a opção de baixar o aplicativo, né, ou tem a opção de fazer via web também. E aí, quando você começa a acessar a ferramenta aqui, ele aparece as opções para você ativar o microfone ou não ativar, ou ativar a câmera ou não ativar. E tem o chat também, tá? Do lado da mãozinha, a mãozinha é para quem quiser falar. Então, se alguém quiser falar no meio da apresentação, você levanta a mãozinha, que aí a gente olha aqui e te dá a palavra, tá? Então, é bem tranquilo. Do lado da mãozinha tem o item ali de conversas, tem o chat também, então dá para fazer perguntas pelo chat e tudo mais. E também, né, se vocês quiserem fazer perguntas aí a qualquer momento, fiquem à vontade. A Juliana, você é de qual empresa, Ju?
Eu sou do Senhor Café. Olá. Do Senhor Café. Beleza, seja bem-vinda, viu, Juliana? Você faz Obrigada. parte da equipe junto com a Camila, né? Isso. Como é que tá aí, Juliana? Acho que tem tanto Senhor Café como o Bisa também, né? Como é que tá a situação aí? Vocês estão dentro desse cenário também de redução de mais de 80% do faturamento e tudo mais? Sim, estamos nesse quadro também. E tocando delivery. Aham. Legal. Do Senhor Café tá só você? Ou tem mais? A Camila comentou que talvez indicaria mais alguém também. Tá, Kawane. A Cauane é junto com vocês. Então, beleza. Isso. Sem problemas. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. De nada. A Lu tá aqui com a gente. O Gerson tá ouvindo aí, gente, ainda? Não sei se apareceu a apresentação para você. O Márcio subiu ela de novo. Não sei se o Gerson está conseguindo ouvir a gente. Não sei se ele está conseguindo habilitar o microfone. Acho que ele vai sair e voltar novamente. Ele apareceu aqui que está saindo. A Tati entrou de novo aqui. Fechou, galera. Como até para a gente ir se adaptando aí, todos estão vendo a apresentação do Márcio? Se vocês quiserem colocar no chat aí ou falar, fiquem à vontade. Tem alguém que não está vendo? Cauane, sim. Tá me ouvindo aí, ô Tom? Agora sim, Gerson. Apareceu agora. Agora apareceu? Show. Você baixou o aplicativo agora? Não sei, Não? mas não tava aparecendo nada, nenhum item aí que você falou, mãozinha, chat, não tava aparecendo nada, agora apareceu tudo. Agora apareceu tudo, não? Beleza. Gerson, e aí, como é que estão as coisas? Está tocando? Está com todas as unidades abertas? Estamos sobrevivendo. Um dia de cada vez, né? Caiu 90%, foi para 80%, agora tá uns 75%. Entendi. Abaixo, né? Entendi. Você, como você tá só na região, né? Também tudo na fase laranja, né? A gente só vai abrir, acho que 1 de julho, não é isso? O Márcio vai falar um pouquinho sobre isso, mas acho que tem as avaliações, né? E aí, se for aprovado ou não, tem algumas questões nesse sentido ainda. Então, fechou, galera. Eu vou, até para não prolongar muito aqui, eu vou passar a palavra para o Márcio. O objetivo deste nosso encontro primeiro é para a gente se unir de novo, trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre algumas coisas, mas principalmente para a gente falar da importância aí do protocolo, né, dessas mudanças de fase. O Márcio vai comentar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar sobre a jornada do cliente, que em muitos negócios de vocês essa jornada foi completamente mudada, né? E como que as pessoas, como que a sua equipe, quais são os cuidados que você tem que ter com a sua equipe aí, neste momento de adequação, né? De reaprender várias coisas. Então, desde a equipe com os cuidados com o protocolo, mas de cuidados também de motivação de equipe, de elaboração de processos. Então, o Márcio vai comentar um pouquinho disso com a gente. Lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, fiquem super à disposição para falar, é um bate-papo, tá? Então, a ideia é a gente trocar figurinhas aqui. Quem ainda não falou, a Lu e o Moacir, tá tudo certo? Lu e Moacir estão ouvindo a gente, tá tudo tranquilo aí? Não sei se eles estão... Oi, Lu, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo, sim, tô vendo a apresentação. E com certeza pegando mais um gancho aí com o pessoal que já está nesse barco aí há mais tempo, né? Mas estou ouvindo sim. Verdade. Boa, Lu. Obrigado, viu? A Tati voltou. Moacir está conseguindo ouvir a gente, Moacir? Opa! Estou perfeitamente. Beleza, Moacir. Contamos com a sua experiência aí, viu? Para contribuir com a gente aí. Seja bem-vindo. Fechou. Boa. E acho que a Célia está aqui também. A Célia e o Eduardo do De Pão em Pão. Acho que estão conseguindo ouvir a gente. Marcião, está com você, meu amigo. Obrigado, Everton. Boa tarde a todos. Acho que eu conheço a maioria. Acho que um deles eu até estudei com ela, né, Juliana? Então, sejam bem-vindos.
É um bate-papo, talvez em torno de 1 hora aí. Quem quiser levantar a mãozinha aí, ou quiser complementar, ou até mesmo no chat, por favor, é só entrar. Tem coisas que não estão no meu controle aqui, por exemplo, eu estou com uma obra, a prefeitura resolveu recapear a rua aqui da minha casa aqui, o que é excelente, mas não me comunicou, né? Brincadeira. Eu só não sabia que ia ser hoje, então talvez tenha um barulho de máquina e caminhões por perto aqui, não estranhem, que é essa obra toda. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de... Quando a gente está ali AFL, a alimentação fora do lar, por favor, não estranhem. Então a gente acaba colocando restaurantes, lanchonetes similares dentro ali. Então, falar um pouquinho de como é esse retorno do pós-Covid, né, que é uma tragédia em termos de saúde e financeiros para a gente também, e está tudo relacionado, então eu não consigo ver o que é mais importante, a vida é importante, assim como o negócio das pessoas também é importante, então realmente é bastante complexo e delicado tratar do tema. O que a gente pode fazer como Sebrae é atuar na gestão para que tenha o menor impacto possível, que a gente retome logo as atividades econômicas. Também é importante a parte financeira, sim, não dá para viver sem dinheiro, a gente sabe disso. Então, é um tema bem abrangente que a gente vai falar. Eu, particularmente, não consigo separar mais inovação, pessoas e marketing. Então, para mim, virou uma coisa só. Dá para usar algumas ferramentas para a gente trabalhar. E 1 hora eu não vou conseguir abordar tudo, mas a gente vai continuar no trabalho posterior aí com o Everton. Então, o fato é dar um primeiro gancho para vocês retomarem da melhor maneira possível pós-Covid. Então, vai abrir, a gente sabe, a gente não tem certeza de quando, mas a tendência é que talvez aí no começo de julho, como disse o Gerson, você já saia da faixinha ali laranja para a próxima, que se eu não me engano é verde. Eu vou confirmar aqui. Acho que é laranja para amarela, né? Para amarela, né? Não tenho certeza se é amarela, acho que é amarela. Acho que é isso mesmo, Eu pulei obrigado. Então vamos lá. Eu vou ir passando aqui, conforme a necessidade, vocês vão levantando o braço, perguntando, por favor, não tem erro. Então vamos tratar o que é inovação, porque ainda é bastante discutível o que é inovação, as pessoas ficam achando que inovação tem muito a ver com tecnologia, com gasto de infraestrutura, e fazer o software, o aplicativo. Então existe muita confusão com relação à inovação nesse sentido, e não necessariamente. Então inovação ela é muito mais abrangente. Isso aí é uma definição, existe um manual que trata disso, chamado Manual de Oslo, de maneira bem sucinta. Então fala, olha só que interessante, implementação de método ou processo, produção, distribuição, marketing e organização, que pode ser significativa melhoria da maneira que você faz. Eu particularmente acredito que a gente vai voltar pós-Covid precisando inovar muito em vários aspectos. Então, é só você dar uma olhada aí nas chamadas da televisão, do Jornal Nacional e tudo mais, você vê no mundo afora a quantidade de inovação surgindo no meio de vocês, seja no processo de atendimento, seja naquelas divisórias de acrílico, seja na maneira de servir conforme o recipiente, até mesmo os protocolos de talheres, para quem trabalha com self-service, então bastante coisa vai mudar. E o que eu sugiro, independente do protocolo ser oficial ou não, de ter uma exigência legal ou não, por parte da vigilância sanitária, que tem que ser seguida, eu recomendo que vocês se atentem como pode melhorar o processo, a produção, a distribuição, o marketing, sem ser demandado, porque você vai fazer pelo seu negócio, mas muito mais para a sobrevivência da sua empresa. E o cliente, na minha opinião, vai estar muito atento a isso. Eu particularmente não acredito que se você não mostrar para ele de maneira clara que é seguro, que você está prestando atenção nessas coisas com relação ao contágio, à disseminação do vírus, talvez ele não vá, porque ele quer ter certeza de que você está atento a isso. Nós temos algumas empresas que estão aqui conosco, que fazem um trabalho de marketing e relacionamento espetacular, eu sempre elogiei, que mostra até a higienização do motoboy, da caixa, da onde ele pega ali, do manete, da embreagem e tudo mais, o capricho que tem. Então, isso, na minha opinião, também é uma parte que nova, a gente está falando ali da produção, da distribuição e do marketing e relacionamento. Olha só como sou preocupado com você. Eu higienizo até a moto do motoboy. Então, isso faz toda a diferença. Então, pensar dessa maneira ampla, mesmo que não esteja sendo pedido lá. Faz sentido para vocês? Estou falando muita besteira, às vezes fico preocupado.
Quiser abrir, quiser colocar no chat aí, sim, isso, não, então vai me ajudando. Quando a gente está falando para a tela que é estranho, quando está na sala eu vejo vocês, agora eu não consigo ver ninguém. Ó, para o Márcio não se sentir tão sozinho, se vocês quiserem abrir a câmera, viu, pessoal? Fiquem tranquilos, viu? Chegou mais um pessoal aqui, ó. A gente vai se acostumando. Entrou mais uma galerinha, viu, Márcio? A Camila, o Israel, a Silvana, então entrou uma galerinha aí, ó. A gente tá vendo o Moacir aí agora, boa. Eu só vou dar um exemplo de como o cliente arredio nesse começo. Eu estava aqui meio chateado, cabelo comprido, assim, que coisa. Eu não estou afim de, nesse momento, ir no salão, porque eu estou com meu pai com um problema de saúde. E eu frequento a casa dele para levar no médico, aquela coisa toda. Então, para eu não me expor, o que eu fiz? Peguei a maquininha, eu mesmo, né? Fiz essa rebeldia toda. Então, assim, se o seu cliente não sentir que está seguro frequentar o ambiente, ou mesmo pedindo um delivery, será que ele vai pedir? Será que ele não vai dar um jeito até ele se sentir mais confiante? Então, assim, como eu inovar? Então, tem bastante exemplos bons aí dos nossos colegas, e quem quiser compartilhar a boa prática, de estar à disposição. O fato é que qualquer processo, qualquer maneira de produzir, de distribuir, ou mesmo marketing, você pode inovar sem gastar muito dinheiro. Às vezes é um olhar mais crítico de como fazer. Nós temos aqui na casa, existe um produto chamado Design Thinking, que é essa quebra de paradigma, que é essa maneira diferente de olhar um problema. Talvez no futuro, Tom, já me proponha mandar umas ferramentas e trabalhar junto com eles, tá? Vamos lá. Quando a gente olha para um problema, a primeira coisa a gente tem que olhar assim, existe uma dor? Existe alguma coisa que está afetando? Porque senão a gente fica na acomodação. Qual que é o problema normalmente relacionado, né? É o Covid em si, o próprio vírus, que é altamente contagioso. Alguns estudos falando que até 2 metros ele contagia, que sai de um espirro ou sai da própria fala, a pessoa fala e pode contaminar outra pessoa que não está com a boca, com o nariz, né? Protegido. Então, é um problema sério. Então, existe uma dor. Qual que é outro problema que trabalha na alimentação fora do lar? Acaba sendo a falta de capital de giro. Afinal de contas, estamos indo há 3 meses sem vender, ou vendendo muito menos do que você esperava. Então, isso é um problema muito sério e a gente entende. Quando você pega lá o levantamento, o próprio Sebrae fez, o MEI, que é um microempreendedor individual, segundo pesquisa do Sebrae, ele tinha dinheiro para 8 dias de capital de giro. E o ME para 27 dias, 28 dias. Então, imagina, a gente já está indo para 90. A dor de vocês, isso a gente sente muito. Não só pela questão de vocês, mas tudo que envolve funcionário e tudo que vai ficando para trás, fornecedor, uma cadeia absurda. Então, a gente se solidariza muito com vocês. O que a gente tem que entender com isso aí? Reconhecer o cliente. Quem que é meu cliente? Será que o meu cliente é o mesmo antes do coronavírus? Se o cliente é o mesmo ou não, não sei, mas o que eu vou ter que conhecer agora é a jornada dele. Será que ele vai estar com o mesmo espírito de compra, vamos chamar assim? Será que ele vai pegar o carro dele ou vai pegar a condição que ele está normalmente acostumado e vai até o seu estabelecimento como ele ia antes do coronavírus? Ou será que ele vai mudar a maneira de enxergar? Será que ele vai pedir por delivery? Será que ele vai continuar usando o mesmo meio de pagamento? Eu, por exemplo, fui outro dia no drive-thru e eu não queria teclar na maquininha. Eu pensei a quantidade de pessoas que teclaram aquela maquininha lá. Puxa vida, será que não tem outro jeito mais prático de fazer? Será que eu não posso aproximar meu celular ou QR Code ou coisa parecida? Então, às vezes, essa tecnologia já está disponível, já está fácil, e o seu cliente, ele está preocupado, e é justo que ele esteja preocupado. Como aliviar essa dor dele? Então, entender essa jornada do cliente e indo para a desconfiança. Deixa eu admitir o Wellington aqui. Vamos lá. A desconfiança do cliente. E tudo isso como inovar. Então, a gente vai dar uma passadinha só para dar uma adiantada. Eu espero, em torno de 1 hora, abordar esses passos com vocês. E o que eu quero enfatizar, e o Tom já deu uma brifada para mim, é no sentido assim, você é o gerente ou você é o sócio proprietário, você tem essa clareza do que tem que ser feito. As pessoas que estão com você, seja o seu familiar que te ajuda, porque é uma empresa pequena, normalmente é assim que funciona, ou o seu funcionário, ele tem essa clareza de tudo isso? Como que você vai treinar ele e deixar ele realmente apto para atender o seu cliente da melhor maneira possível? Gente, e eu vou ser bastante sincero aqui, muita gente é negacionista com relação ao que está acontecendo.
Você percebe que muita gente anda na rua sem máscara, as pessoas fazem balada escondida, estão fazendo festa, as pessoas estão entrando em lugares sem se proteger. E será que o seu funcionário ou quem trabalha com você está realmente entendendo a situação? Será que você tem que dar uma atenção especial para ele mostrar? Porque a questão não é se ele entendeu ou não entendeu, é o seu cliente vai ter que ter esse cuidado especial com ele. Então, assim, esse olhar atento e apurado, você tem que prestar atenção nisso. Eu dei uma olhada em alguns protocolos sanitários do próprio governo do estado de São Paulo. Existe a Basel, né, que é a Associação Brasileira lá dos bares e restaurantes similares também. Mas eu acabei ficando com o estado de São Paulo porque aquele é muito abrangente. Então, aqui em São Paulo faz mais sentido para nós. Desculpem. Eu tenho o link, eu mando para vocês, Tom. Eu coloco lá, é fácil de encontrar, né? Eu não vou ficar lendo item por item, não é o objetivo. Ele é de fácil entendimento. Então, são algumas recomendações, são alguns passo a passo para vocês. E o que eu penso, assim, tenha um olhar clínico sobre as coisas, mesmo que não mandem vocês fazerem. Por exemplo, entrada e saída. Se não tem um espaço adequado, que a recomendação é 1 metro, 1,5 metro, eles vão se trombar na saída? Vai entrar pela mesma porta? O sanitário ou lugar para lavar as mãos está em fácil acesso ou está no fundo escondido? O ideal seria que estivesse na frente. Dá para fazer uma pequena reforma ou não? Dá para mudar o layout ou não? Então, como fazer tudo isso? Então, isso tem que ser pensado agora, que não abriu ainda. Nós já atendemos um grupo lá atrás, o pessoal falava assim, mas não vou fazer agora, está fechado. Pelo contrário, agora que devia fazer algumas reformas, adaptações, mudança de layout, mudança de mesa, mudança de cadeira, pensar, né, talvez chamar um arquiteto, alguém que seja mais técnico no assunto, isso para ele é muito fácil de fazer. Então, dá para ter uma visão bem geral do negócio, como um todo. Aí ficou bem em cima da escrita, né? Desculpa, Tom. Eu estava lendo aqui algumas recomendações, principalmente quanto a self-service. É importante que vocês leiam depois. Eles recomendam que tenha um funcionário para servir, para evitar aquela situação de vários ficarem pegando na concha ou nos talheres que servem, senão vai contaminar, né? Imagina, toda hora que alguém pegar lá, o seu funcionário ir lá e passar um álcool, então acaba dificultando, talvez seja mais fácil. A questão do self-service da comida fria. Então, será que é interessante ter comida fria ainda para self-service, sendo que normalmente o vírus tem uma temperatura ideal ali para ele não sobreviver, né? Eu não sou da área, vocês entendem mais do que eu, mas pelo que eu pesquisei, é acima de 45 graus, ele já não sobrevive. Então, todo esse protocolo, muito além do que o POP, ter esse olhar clínico de inovação, pensando em gestão de pessoas e marketing e relacionamento. Então, assim, o cliente vai até o estabelecimento de vocês, de qualquer um de vocês, e todos são muito cuidadosos, caprichosos, e aí, como é que tá para ele? Então, tem um olhar bastante clínico. Tem de onde eu peguei aqui essa informação. Eu acredito que vocês conseguem clicar, Tom. Dá um teste aí para mim, por favor. Tá, eu coloquei no chat também, Marcião. Acho que não Perfeito, aparece, Tom. não. Para clicar não dá, mas está no chat os dois, da Brasel e do Plano. Isso. Então, como nós estamos aqui no estado de São Paulo, acabamos ficando com o segundo, que, na minha opinião, é mais garantido. Gente, qualquer coisa é só falar aí. Tom, obrigado. A fase amarela, né? Vocês estão para abrir na fase amarela, eu já dei uma olhada antes. Consumo local, bares, restaurantes. Então, na próxima fase, que provavelmente, como está indo aí, não dá para afirmar nada, a não ser que dispare muito o contágio no estado de São Paulo, mas tudo indica que está indo para a fase amarela. Então, você vai ter ali bares, consumo bares, restaurantes similares, capacidade ao ar livre de 40% limitado, horário reduzido de 6 horas seguidas. Então, isso aí é um material do link que o Everton acabou de colocar, está lá, eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V aí. Então, é importante dar uma olhada nisso aí para a gente ficar bem informado. Tá aí tudo bem, gente? Eu não consigo ver. Tom, tá ouvindo bem? Legal. Isso aqui, meus queridos, é uma ferramenta, uma das ferramentas do Design Thinking, que a gente acaba usando muito em marketing. Aqui falta um estágio atrás, mas vamos pensar assim, ó, o seu cliente, talvez ele tenha mudado alguns hábitos de consumo. Afinal de contas, ele já está há 90 dias sem frequentar o seu estabelecimento. E agora? Como que eu vou achar ele? Então, talvez, na escolha, que é o item 1 da esquerda ali, você tenha um canal antes, um passo antes, que é como que é o processo decisório para ele decidir que vai até o seu estabelecimento comercial. Onde você encontra ele?
Você continua mantendo relacionamento com ele pelas mídias digitais? Seja o WhatsApp, seja o Facebook, seja o Instagram. Será que você continua ligando para ele no aniversário dele, dando os parabéns para ele? Você fala, mas que bobeira, para que isso? Eu conheço muita gente que faz, tem muito sucesso com isso, fideliza muito bem. Quando ele chega e ele decide comprar, vamos supor que ele decida pelo delivery. Como que você faz o cardápio? O seu cardápio é pensado como? Você continua tendo aquele cardápio gigantesco com vários itens, ou você está pensando na entrega, na agilidade, você diminuiu a quantidade de opções para facilitar essa agilidade? Na hora da compra do cliente, olha que legal, Mitico, já falo já, bem legal. Na hora da compra, será que você oferece outras opções de pagamento, além daqueles que são contato físico? E aí que vai. Deixa eu ler o que a Mitico colocou aqui. Eu ofereço uma bandejinha de salgado frio no dia de aniversários, gosto bastante. Perfeito, Miticos. É marketing de relacionamento. E eles adoram, com certeza postam e agradecem. Bem legal, obrigado. Na questão da compra e envolvimento, vamos supor que ele vá até o seu estabelecimento e você esteja aí no outro passo, aí na fase 4. Quais serão os cuidados? Todo mundo vai estar usando máscara ou não? Vai estar o álcool em gel à disposição para todo mundo e fácil acesso ou não? Será que você vai tirar do cardápio algumas coisas frias porque você está com medo da contaminação? Como que vai estar servido na questão dos produtos? Por exemplo, normalmente tem aqueles molhos que passam de mão em mão. A recomendação pelo protocolo agora é que ele seja individual ou sachê e tudo que envolve. Fala, meu amigo Tom. Boa, Marcião. Não, eu queria fazer uma pergunta para a galera aqui. Primeiro, né, sobre jornada do cliente. Se tá claro para a maioria de vocês, eu acho que muitos já ouviram e conhecem a jornada do cliente. Mas alguém de vocês, e aí acho que se pudesse compartilhar com a gente ia ser muito rico, se já fez alguma observação dos principais pontos que mudaram da jornada do cliente, do antes e o depois, o que você precisou adaptar, o que você precisou adequar ali nesse momento para compartilhar com a gente? Alguém chegou a fazer esse levantamento? Claro que tem coisas óbvias, né? Antes o cliente vinha até o meu espaço, hoje não vem mais. Mas de algumas coisas que podem ser bacanas, assim, compartilhar. Alguém tem alguma experiência aí que poderia falar para a gente? Então, posso falar? Alguém vai falar? Coloca levanta a mão, se você quiser falar. Não achei o lugar de levantar a mãozinha. Não tem problema, pode falar assim. Depois a Débora achou a mãozinha ali. A Débora achou a mãozinha, foi mais educada. Então, na verdade, é até uma das coisas que me preocupam um pouco com o meu processo, né? Na verdade, eu para os que não, né, que eu não tive a oportunidade de conversar ainda, meu produto é alimentação congelada, eu já vinha com essa proposta antes da pandemia e, para mim, facilitou, na verdade, a implantação do projeto da empresa, né, sair do papel. Então, assim, eu até hoje ainda não concorro com as empresas que já vendiam marmitas congeladas, né, mas, na verdade, as pessoas que... muitos clientes que eu estou atendendo são pessoas que estão em casa por conta da pandemia. Uma coisa que eu observei é que vários são de empresas que têm restaurante. Várias pessoas me pediram, e por quê? Trabalhavam em empresa, na empresa tinha restaurante, continuam trabalhando em home office, e, quer dizer, isso tende a mudar, né? A partir do momento que elas voltarem a trabalhar essa refeição do almoço, elas vão fazer provavelmente na empresa, vai continuar naquele refeitório da empresa. Talvez elas gostem e adequem dentro da rotina dela para um jantar, para uma sopa, enfim, mas é um dos cenários que eu percebi, assim, essa mudança, né, dele precisar de uma alimentação para a rotina, para o dia a dia, que ele não precisava se preocupar antes, né, e a minha preocupação é como que eu vou penetrar nessa família, dentro dessa casa, continuar com esse trabalho pós-pandemia, né? Entendi. Boa, Lu. É uma preocupação que você tem que ter mesmo, né?
e pensando em formas de acrescentar isso na jornada. Eu acho que depois da explicação do Márcio vai ficar mais fácil de você identificar algumas Legal. coisas. Obrigado, viu? Débora, quer falar, Débora? Olá, Oi, estamos vindo bem, Débora. estão ouvindo? Não, Sim. a gente teve uma super mudança na jornada do cliente, né? Principalmente pelo espaço mesmo, físico, que a gente era 100% atendimento físico e do dia para a noite a gente passou a 100% atendimento digital. E uma coisa que facilitou muito essa jornada foram as redes sociais, né? A gente conseguiu linkar. Então, a gente tem um aplicativo que é gratuito, que é o Goomer, não sei se alguém conhece aqui, que foi um aplicativo que é bacana de divulgar, porque é o tipo de um aplicativo de compra, só que na finalização da compra, ele vai para o WhatsApp. Então, a gente conseguiu, através do Goomer, fazer essa captação de clientes que não eram nossos clientes, não conheciam o nosso cardápio, e foi difícil, assim, até a gente alinhar a comunicação com essa nova jornada, né? Porque tinha já os clientes que já conhecem, mas também tinha muito cliente novo entrando em contato. Então, esse Goomer para a gente foi fundamental para a gente conseguir sincronizar essa jornada do cliente ao atendimento digital. Então, acho que quem não conhece, a gente queria divulgar, compartilhar esse aplicativo, que é um aplicativo gratuito e que você consegue, ele é super fácil de manusear, de incluir produto, tirar produto, dá para você ter uma comunicação bem alinhadinha. Obrigado, Débora. Luciana, eu particularmente acredito que você acabou encontrando aí um nicho de mercado. As pessoas estão consumindo há mais de 90 dias, provavelmente elas continuem com esse hábito, vamos dizer assim, ou as próprias empresas, quando retomar as atividades, você pode trabalhar com eles também. Vou dar um exemplo do Sebrae. Nós estamos trabalhando em casa, mas a hora que nós voltarmos para o escritório, talvez seja uma opção você vender para quem vai trabalhar no escritório também, porque não é todo dia que a gente está a fim de fazer ou levar, e nem sempre a gente consegue sair para comer no restaurante, então, pela praticidade. Então, o que é bacana do marketing digital, quando você compara com o marketing tradicional, é essa capacidade de mensurar quem é o seu cliente, definir o que nós chamamos de persona, homem, mulher, qualquer idade, onde mora, estabelecimento, quanto que ele está a fim de gastar. Então, no marketing digital, mesmo no Instagram, você consegue, quando você cria lá uma página empresarial, ter uma riqueza de detalhes impressionante. Então, você consegue fazer um marketing muito mais direcionado, que é o que a gente acaba indicando. Tranquilo, Luciana? Estamos por aí. Vou avançando aqui. Compra, utilização, marketing, o que eu acho bastante legal ali é a logística, que é um grande gargalo, nós sabemos isso aí. A questão se é próprio, não é, como vai funcionar, às vezes você troca de motoboy e tem que começar o treinamento tudo de novo, então essa atenção especial aí, a questão da recompra, como fidelizar o cliente, então pensar em tudo isso. Normalmente, a questão da fidelização, por exemplo, compre 10, ganhe 1, funciona muito bem, ou uma promoção, umas datas especiais, como acabou de passar aqui os Dias dos Namorados. Gente, isso aí fideliza mesmo. É que você, é bobeira, é só trabalho. Não é. Acredite, funciona. Quem tem o hábito de fazer, se dá bem. E se você pegar no calendário, todo dia é um dia de alguma coisa que pode ser comemorada. Então, sempre a gente vai ter um bom argumento para fazer uma data especial, para fazer um ato promocional, que não é abaixar preço. Eu fiz questão de registrar aqui, promoção não é abaixar preço, promoção é oferecer alguma coisa a mais para o seu cliente, que não implica necessariamente baixar preço, tá? O objetivo de tudo isso é você criar um funil de vendas, né? Então, a gente fala lá de geração de leads, o que é? É você criar um relacionamento com ele a ponto de chamar a atenção dele. Então, assim, eu publico alguma coisa e o que chama a atenção? Quando eu entro numa rede social, por exemplo, eu não entro para comprar. Para comprar, eu entro no iFood, ou entro no próprio Google, ou entro em algum outro lugar para fazer pesquisa. Eu entro lá para ver meus amigos, para ver o que está acontecendo no mundo e para buscar informação.
Então, como você postar alguma coisa bacana que chame a minha atenção? Isso é gerar leads. Se chamou a minha atenção, você capturou esse leads. E aí, como qualificar? O Márcio gosta de comer o quê? O Márcio gosta de frequentar que tipo de ambiente? Que tipo de preço ele está acostumado a pagar? Então, você vai entendendo o seu cliente um pouco mais, vai qualificando ele, e aí você entende quais são os desafios e problemas do seu negócio para manter eu sempre por dentro do que você oferece. E aí, depois que você soluciona um problema, uma dor, você converte a cliente, então faz eu comprar. Mundo ideal, você fazer eu passar por esse funil de vendas que a gente chama, comprar e ser um defensor da marca. A ponto de uma hora que alguém falar, eu vou citar os dois que eu conheço mais de perto, aí até me desculpe os outros, né, que eu já fui cliente várias vezes aí, eu já conheço de perto. A ponto de alguém falar assim, vou na Paulo Grill e aconteceu isso. Eu falei assim, cara, você deu azar, porque normalmente é excelente, é espetacular e eu sei que levantou com o pé esquerdo. Então, eu sou um defensor da marca. E a pessoa ir lá no Bisa Maria ou no Senhor Café, aconteceu alguma coisa. Pode acontecer, mas normalmente a gente defende, olha, costuma ser 100%, você que está no dia ruim, então a gente bota a culpa ainda no cliente, quando você é um defensor na marca. Isso acontece com marcas fortes que tem uma tradição bacana, que faz o que tem que ser feito com propriedade. Isso acontece muito em marca grande. Por exemplo, você falar mal de um iPhone para quem está usando o iPhone, o cara quase bate em você de tão defensor da marca que ele é. Então você tem que tratar o seu cliente, entender ele tão bem, a hora que ele falar mal da sua empresa, você nem precisa estar perto para defender, o próprio cliente defende. Então esse é o trabalho de inovar e criar um marketing de relacionamento muito bem feito, que vai passar, consequentemente, por seus funcionários, ou quem trabalha com você. E, na minha opinião, isso é o grande gargalo, porque normalmente o dono, o sócio que trabalha no negócio tem essa clareza. As pessoas que estão envolvidas nem sempre. Então, esse, na minha opinião, é o maior desafio. E se eu estiver falando besteira, eu aceito correção de boa, não tem problema. Né? Então, vamos passar por alguns aspectos que eu fui estudar bastante, eu já trabalhei nesse ramo, que, para mim, são ali os pontos-chave, ou os famosos gargalos do processo. Primeira coisa que você tem que repensar pós-Covid, na minha opinião. Gente, menu e ficha técnica. Eu estou atendendo alguns empresários, o Eberton aí faz a gestão desse grupo também, e o grande problema, na maioria das vezes, na minha opinião, é você perceber que o menu e a ficha técnica ali não existe, ou quando existe, está defasada. Talvez você tenha que repensar. É normal você pegar empresário pequeno que tem 200 produtos no cardápio. Eu falo assim, cara, que maluquice isso, né? Porque coitado do cozinheiro, coitado do garçom, a hora de você cadastrar o produto, seja no próprio cardápio ou nos cardápios digitais, é uma loucura sem tamanho. E como você colocar preço? Normalmente as pessoas somam ali de orelhada e multiplica por 3. Na maioria das vezes, quando a gente busca tecnicamente, fazendo um levantamento ali da fluxo de caixa da DRE, você descobre que o preço nem sempre paga os custos e as despesas do negócio. Então, como tornar esse menu lucrativo e sem perder a identidade do seu negócio? Vou dar um exemplo claro aqui. Nem sempre o pãozinho na padaria é um bom negócio para o dono da padaria, mas tem que ter. E onde que ele vai ganhar dinheiro? Talvez em outros produtos complementares. Qual que é o seu carro-chefe? E pensa nele como chamariz, e aí como que você ganha dinheiro com outros produtos. Então, tenha essa clareza, faça esse levantamento, um vai compensar o outro, mas você não pode ter produto que só deixa você no vermelho, e tem muito empresário que deixa. O último que eu fiz o levantamento, ele praticava um preço de R$ 18,20, e quando a gente fez o levantamento ali foi para 25. Olha o tamanho da margem, o tamanho da diferença. Então, assim, tenham atenção com relação a isso. A pessoa fica surpresa, nossa, eu não sabia que eu perdia nesse produto, eu multiplicava por 3. Pois é. Então, é muito mais técnico do que isso. E vocês entendem isso, é só colocar no papel. Equipamentos. Como o menu e ficha técnica muda, obviamente, talvez você precise dos equipamentos ou não. Talvez você descarte alguns, mas vai pensar em layout, vai ter que precisar mudar equipamento de lugar. Como que vai ser essa estrutura física, ou até mesmo, às vezes precisa de um encanamento especial, às vezes precisa de puxar uma energia elétrica. Então, o momento de pensar é agora que está fechado. Tem gente que fala, eu vou pensar nisso quando for abrir. Gente, talvez seja muito em cima, você vai perder de novo mais um tempo, sendo que o momento é agora. E, na maioria das vezes, não é dinheiro, é só uma adaptação, é só um deslocamento mesmo do lugar das máquinas e equipamentos. Compras. Como você vai reavaliar menu e ficha técnica, vai impactar na compra.
E aí talvez seja um grande cuidado quando você pensa em ter lucro nos seus produtos, porque se você compra bem, você tem uma margem de lucro maior. A maioria das pessoas pretendem vender mais, isso é ótimo, mas talvez não seja possível nesse primeiro momento. Então, comprar bem vai ser o grande diferencial agora. E quando eu falo comprar bem, ter cuidado mesmo com como compra, de quem compra, a questão de você não ter perdas, e a gente sabe com perda dói no bolso, e a alimentação é um ramo difícil de trabalhar nesse quesito, todo cuidado e a ceia que tem que ter, não pode deixar as folhas fora do condicionamento ideal, a questão dos pallets. Eu sei que eu estou chovendo no molhado, gente, me desculpa, eu prefiro pecar por excesso, mas eu já vi umas coisas assim em alguns restaurantes que chamam a atenção de ter produto que a pessoa comprou no chão. Então, assim, mas vai ficar pouquinho. Não pode. O seu cliente enxerga isso. Então, assim, esse cuidado todo tem que ter. E até pelo exemplo que se dá para o seu funcionário, né? Sempre evitar contato, principalmente no chão. Questão da estocagem, já estou avançando por ela, porque uma chama a outra. Questão da higiene e limpeza. Gente, vai ter que ter uma obsessão absurda com higiene e limpeza. Maçanetas, corrimão, questão dos produtos que passam de mão em mão, né? Seja para limpeza mesmo. Por exemplo, o próprio borrifador do álcool, toda hora está na mão das pessoas. E quem higienizou aquilo? Então, assim, parece bobo, mas esses detalhes, a gente está falando de um vírus que é altamente contagioso. Então, tem que tomar cuidado, não só para os seus clientes, mas na sua vida, para os seus funcionários e quem trabalha com você. Gente, vocês têm perguntas? Às vezes eu estou desembestado falando aqui. Pode colocar aí, senão vocês dormem. Coitadinho, né, Tom? Aqui não dá para fazer perguntinha, Tom. Eu tô triste. Só o Márcio fala, né? Ó, a Débora dando risada aqui. Vou falar um pouquinho só para ele tomar uma água ali e molhar a garganta. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta nesse sentido? Alguma dificuldade que encontrou aí pensando em equipe ou até em jornada do cliente, alguma coisa nesse sentido? Se alguém quiser aí, fique à vontade para falar, tá? Eu coloquei no chat aqui também uma listinha de presença, se vocês puderem preencher. E junto da listinha de presença, eu queria ouvir de vocês o que a gente poderia organizar de próximas ações, tá? Então, se tiver alguma temática, alguma coisa que, putz, Tom, era legal a gente pensar nisso, fazer alguma coisa para o grupo, mesmo que seja de parceiro ou alguma coisa nesse sentido, a gente vai correr atrás aí para tentar fazer isso juntos aqui com o grupo. Beleza. Vou continuar aqui, gente, e, por favor, se tiver alguma coisa para falar, coloca no chat, levanta a mãozinha aí e fiquem tranquilos. Eu não tenho a percepção de como vocês estão, então a gente fica preocupado até que ponto está maçante ou não e pouca capacidade de interagir com vocês, né? Então, me desculpem, é um momento novo para todo mundo. A questão do preparo, produção, né? O cuidado de sempre que vocês já têm, mas sempre redobrado nesse momento. Finalização do prato, a temperatura, a questão de você manter a temperatura ideal, que você consegue manter os germes sob controle, né? Pelo que eu pesquisei, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, a dificuldade e a preocupação que tem com o alimento cru nesse momento. Gente, eu fui pesquisar nos Estados Unidos, um restaurante, onde eles tinham como ticket médio, assim, coisa de $300 como ticket médio, era uma coisa bem fora da realidade do Brasil, e tiveram que fechar. Colocaram um bife ao Wellington, coisa de $50, então o ticket médio deles despencou de uma hora para outra, mas, afinal de contas, eles não queriam fechar, mandaram na primeira leva metade dos funcionários embora e começaram a fazer um único produto, só para não fechar. Hoje, que ele já pode abrir, ele está questionando se vai voltar no formato antigo, de tanto que funcionou. E eles saíram no restaurante que tinha um ticket médio absurdo, para o nosso padrão, né, quando se pensa em $300 e o casal, para $50. Então, a gente começa a ver como a adaptação foi impactante no começo, ele não acreditava, mas funciona muito bem. Então, assim, muita coisa tem que rever e tem que inovar, e tem que fazer o teste, talvez não funcione como a gente quer no começo, e talvez precise fazer de outras maneiras, mas o fato é que, se continuar do jeito que está, talvez tenha mais dificuldade, tá? Quando a gente fala em alimentação fora do lar, a famosa AFL, o serviço talvez seja mais importante de qualquer todo o resto.
Quando você vai no restaurante, você lembra de como o garçom foi simpático, de como foi tudo tranquilo, de como foi rápida, de como a gente fala o check-in, o check-out, né? A entrada, a recepção e a saída, até no próprio pagamento foi bacana, como o banheiro estava limpo e estava asseado. Então, tudo isso é muito importante. Então, eu gostaria que vocês olhassem com um olhar atento. E se você conseguisse fazer um mapa de serviço do seu estabelecimento, assim, ó, o cliente chega, o que acontece? Qual que são o passo a passo dentro do seu estabelecimento? A gente chama de mapa de processo. Se acontecer tal coisa, o que o meu funcionário faz? E se acontecer tal coisa, o que ele faz? Então, assim, para treinar o seu funcionário da melhor maneira possível. Eu vou tirar do alimentação fora do lar, vou levar para um outro ramo só para fazer um paralelo e vocês vão entender. Imagine que vocês vão num posto de gasolina ou numa loja de troca de óleo e a pessoa que recebe você fala bom dia, boa tarde, como tem que ser, né? E você fala, eu quero trocar o óleo do meu carro. E a pessoa vai, levanta o seu carro no elevador, pega a chave, desparafusa e tira o óleo. Daí ele vai ver dentro lá, simplesmente não tem o óleo da marca do seu carro. Aí imagina, você vai ficar parado lá quanto tempo? Aí a pessoa vacilou, porque qual que era o primeiro processo? Era a pessoa ir lá no sistema ou conferir se o produto está no estoque, né? Ou até mesmo pegar. Então, assim, esse tipo de cuidado parece bobo, mas é importante que se tenha para todos os processos da empresa e treinar insistentemente. É como se a gente estivesse falando com uma criança pequena. É óbvio que tudo tem limite, mas normalmente a gente não faz esse tipo de treinamento detalhado e minucioso. E agora, mais do que nunca, vai ter que ter. Então, sentar e passar o protocolo 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes se for necessário. Dentro de um limite, é óbvio, né? Tem uma hora que você fala, não aguento mais falar a mesma coisa, mas nesse momento você vai ter que ser cuidadoso com relação a isso. Então, tenha um mapa de processos, faça bem passo a passo, item por item, o que ele tem que fazer. Funciona, gente. Aqui dentro a gente usa, né, Tom? E eu acho que a importância, e aí se torna mais fácil quando o seu colaborador, ou o seu parceiro, sócio, enfim, ele está na mesma sinergia que você, entende o porquê que ele está fazendo, né? Então, levar essa mudança de chave aí é ponto essencial para o sucesso. Obrigado, Tom. A questão do finanças e controles, eu vou dar uma passada para vocês, mas basicamente eu já dei uma abordada ali na ficha técnica. Restaurante, bares similares, impacta muito a questão da ficha técnica. O Eberton tem um grupo aí do Ali, né, Eberton? Tem uns casos excelentes de dar uma olhada com um olhar clínico na ficha técnica, como impacta o faturamento do negócio como um todo. Você fala, nossa, mas só olhando a ficha técnica, não é só, é o que você faz, é o que você vende. Na verdade, é o coração do seu negócio, é o que você vende, está ali na ficha técnica, no menu. Finanças e controles, tem um controle mínimo e básico, que seria fluxo de caixa, o levantamento DRE, nós podemos ajudar vocês, então isso ajuda bastante, a maioria já tem um controle bacana, com software, quem não tem, gente, fluxo de caixa, o que é? Entrada de tudo você anota e saída de tudo que você gasta você anota. Simples assim. Já dá para ter uma clareza muito grande. Gestão de pessoas, regras. Às vezes nós trabalhamos com familiares. E, gente, quem trabalha com família, vamos assumir aqui de vez, é um desafio tremendo. Porque você não pode mandar embora o marido, a namorada, o pai ou a mãe, ou é muito complexo de lidar com isso. Então, muitas vezes, a gente acaba aceitando algumas situações que não é ideal. Quando você coloca lá na ficha de descrição de cargo e salário, ou a ficha de descrição das atividades que eu estou batendo aí, tem clareza do que cobrar e como cobrar a pessoa. Você pega, por exemplo, você trabalha o marido e a esposa. O marido cuida de compra, cuida da produção, e a esposa cuida disso, disso, disso. Quando alguma coisa desencontrar, como cobrar e o que cobrar? Então, serve também para empresas pequenas. A grande nem se fala. É tão importante uma ficha de descrição do cargo e salário, até antes mesmo da contratação, para você saber se está contratando a pessoa certa, se a pessoa tem um perfil certo para trabalhar, se a pessoa tem, a gente fala, o humor certo para trabalhar, né? Se a pessoa vai trabalhar
dentro do estoque, talvez ela não precise ser a pessoa mais simpática e contagiante do mundo, embora seria o ideal, mas quem trabalha diretamente com o público recepcionando, seja um garçom, seja um atendente de caixa, ela tem que ter um espírito cativante, tem que ser uma pessoa alegre, para cima, senão fica difícil, né? E a gente sabe o desafio de vocês, que é trabalhar fora do horário comercial, quer trabalhar à noite, trabalhar aos finais de semana, em feriados. Então, se a pessoa já é emburrada normalmente, imagina quando ela for solicitada para trabalhar numa emenda de feriado. Então, esse cuidado é importante e às vezes a gente não pensa nisso. As regras de gestão de pessoas, né? Manual de procedimentos internos. Então, a gente acaba falando muito também no treinamento e tudo que eu estou passando, não vou ser repetitivo. E da manutenção preventiva. O que é isso? É você também ter a questão de você ter manual de procedimento e, por exemplo, o freezer, cada quanto tempo tem que olhar ele para ver se está funcionando bem, um ar-condicionado, quanto tempo ele passa por uma revisão periódica, a questão do gás, das mangueiras, dos encanamentos e tudo que funciona. Gente, eu sou da opinião, e aí o Tom pode discordar comigo tranquilamente, que quando você pensa em uma alimentação fora do lar, um restaurante ou um similar, talvez seja um dos ramos mais difíceis que existe, porque ele consegue misturar a produção, a logística e o serviço tudo junto. Então, assim, o excesso de zelo que você tem que ter é muito grande. Então, eu recomendo que você faça tudo isso, e isso ajuda muito. E, de preferência, fazer junto com a equipe se o negócio está funcionando, para ter sentido para eles também. E quando a pessoa faz parte do processo, ela tende a aceitar e a cumprir da melhor maneira possível. Faz sentido para vocês? Sim, não? Dá um joinha aí. Senão vocês... Vou avançar aqui, Tom. Gente, isso aqui é a jornada do usuário, está um pouco mais trabalhada. Então, não se incomodem com isso aí, eu mando para vocês. Eu gosto de ser um pouco mais técnico em alguns momentos, mas assim, pegando lá da esquerda, reconhecimento, cabeça do cliente, como que o cliente pensa o seu negócio? Quando ele pensa no problema, como que ele fala, eu vou comer num restaurante tal? Por quê? O que leva ele a acreditar nisso, né? Daí ele vai passando pelo reconhecimento, educação, seleção e tudo mais. Não vou passar por isso aqui porque vai ficar pesado e vai ficar chato. Talvez mais chato ainda, peço desculpa, mas eu mando no slide. Basicamente é um roteiro de jornada do cliente, tá, gente? Não tem novidade aí, não. A gente passou de outra maneira só. Aqui eu gosto de pensar bem. Existe uma técnica chamada Canvas, que é uma técnica tremendamente visual, são 9 quadros, mas o que a gente vai tirar daqui é o seguinte. Quando o cliente pensa no seu estabelecimento comercial, o que ele pensa? Ele pensa no preço ou no valor? São coisas diferentes. Preço é o que ele paga, valor é o que ele sente que recebe. Olha que interessante. Quando eu vou no estabelecimento, se eu estou com pouco dinheiro no bolso, talvez eu só pense em pagar barato. Do contrário, eu quero um bom atendimento, uma comida saborosa, um lugar de fácil acesso, com estacionamento, talvez um valet, e tudo que me entrega percepção de valor. Então, assim, quando o cliente pensa no seu estabelecimento, o que ele pensa? Isso eu quero ver no chat, então. Será que a galera coloca aí? O cliente vai no seu estabelecimento, o que ele pensa? O que ele está procurando de vocês? Vocês sabem? Coloca aí, quero ver. Se quiser abrir o microfone também, não tem problema não. Essa é uma questão importante e interessante, né, Márcio? Da gente entender, a Tati colocou sabor, mas entender qual que é o progresso que esse cliente ele está querendo resolver alguma coisa, né? Dificilmente eu vou pedir uma comida para atender uma necessidade de me alimentar, é um desejo, né? E aí tem que estar muito claro qual é esse desejo. Sabor, comida, ambiente, atendimento, perfeito. Eu adorei que não pareceu qualidade, que lindo isso. Quando aparece qualidade eu fico triste. Momento de prazer, isso mesmo, Moacir. Então, assim, mapeiem isso. Faz todo sentido quando você comunica no marketing. Então, isso que você tem que ter clareza. Vou dar um exemplo prático aqui, sempre saindo do ambiente. Os caminhões voltaram, espero que não atrapalhe. Quando eu vou numa academia, por sinal eu nunca fui, o que a pessoa busca? Ela busca dor ou busca condicionamento físico?
Tem gente que faz questão de mostrar no marketing o cara passando dor, com aquela cara de dor. Talvez atrai os marombeiros. Se é o seu público-alvo, legal. Se não é, ele não vai. Então, assim, entender o que o seu cliente busca. Por exemplo, se eu fosse numa academia, eu buscaria mais uma saúde nesse momento do que a forma física de aparecer como normalmente se retrata nos outdoors de academia. Então, isso você tem que entender. Quem é o seu cliente? Será que ele está buscando aquele corpo de fisiculturista ou ele está buscando uma saúde? E todo mundo talvez gostaria de ter o corpo de fisiculturista, mas talvez não seja o momento dele. Então, entender isso é importante. Mapeie qual é o valor da sua empresa, qual é a razão de existir dela. E aí você faz a ligação direta com o cliente. Quem é o cliente e qual é a proposta de valor? É importante ter preço acessível? É óbvio que é importante, mas nem sempre é isso que atrai o seu cliente. Esteja atento com relação a isso. Dando uma olhada aqui, Mitico. Produto in natura. Sim, os palmitos, né? Luciana. Não tem presença física? Perfeito, Luciana. Legal, gente. Muito obrigado. Vou dar uma avançada aqui. Estou preocupado com o tempo, mas se tiver pergunta, a gente pode abrir e fazer. Eu já dei uma passada em tudo isso aqui. Eu fiz questão de deixar no slide para o Eberton compartilhar, né, Eberton? Até para a gente ter registrado de maneira visual. Eu sou muito visual, eu gosto de ter essa questão para dar uma lida depois, que às vezes a pessoa fica preocupada em anotar e eu coloquei tudo aí, ó. O que você tem que pensar no menu e ficha técnica neste momento? Custo, agilidade da entrega e contaminação, né? Compras, custo, agilidade e contaminação cruzada. Equipamentos, adequar menu, estocagem, local adequado, né? Isso aqui, ó, já se colocou no lugar do seu cliente? O que ele quer pós-Covid? Essa pergunta é importante, Everton. E aí, o que vocês acham? O que o cliente busca pós-Covid? Continua na mesma? Ele quer uma experiência boa? Ele quer um ambiente bom? Ou será que ele quer certeza de que ele vai lá e não vai ficar doente porque ele frequentou o estabelecimento de vocês? Será que isso passa a ser uma coisa importante que até então a gente não pensava? O que vocês acham? Você acha, Tom? Faz sentido ou eu falei besteira? Com certeza, eu acho que provavelmente a gente vai ter que acrescentar mais algumas coisas, né? A Tati, a Débora e o Antônio colocaram segurança aqui, né? A questão da confiança. Então, eu acho que, até como você comentou, algumas empresas que estão aqui com a gente já evidenciam isso para o cliente muito bem, e eu acho que esse é o caminho mesmo, não tem que mostrar que está sendo feito, né? Quem ainda às vezes não faz, é importante ter isso, sempre pensando se está alinhado à proposta de como mostrar isso junto com a proposta de valor do seu negócio, né? Isso é importante aí para fazer essa divulgação. Perfeito, Eberton. Isso é muito bem colocado. Além do que a gente recomenda como valor, né, que é o que você entrega, essa questão da segurança, não só a segurança alimentar, que você já faz com certeza, a questão da segurança que ele vai lá e ele pode ficar dentro do possível tranquilo, que não vai estar esse problema com a ceia. Eu estava olhando o manual de protocolo aqui do Estado de São Paulo, chega a recomendar que para cada cliente que senta na cadeira, você fazer a higienização das cadeiras, um por um. Eu falo, uau, que desafio para os empresários. Mas seria o mundo ideal? Talvez sim. Perfeito, Camila. Está em conformidade, né? Ele quer a segurança. Além de tudo que a gente oferece, mais uma coisa para pensar. E não adianta só fazer, meus queridos. Eu aconselho que vocês comecem a divulgar o que estão fazendo de maneira maciça. Eu tenho um cliente aqui, o Eberton. Eu vou falar porque caso de elogio a gente elogia, né? Que é o Daniel, que ele vende pizza. É o caso do Agência Locais de Inovação. Dia de semana, ao invés de ele postar a foto da pizza que ele vende, ele está postando os cuidados que ele tem na preparação da pizza. E automaticamente você fala, cara, nem estou pensando na pizza, mas já que você falou, deixa eu pedir uma. Então, assim, é uma sacada bacana. E ele dá dicas de higienização, como manter, como limpar, como produzir. Então é muito bacana e pode ser um gancho que a gente chama de marketing de relacionamento muito interessante. Explorem, aproveitem no bom sentido isso aí. Entendam como um serviço de utilidade pública do seu negócio. E faz toda a diferença. Eu coloquei aqui a questão da higiene, né?
como inovar, para quem é muito visual, talvez faça sentido depois, né? As técnicas novas, a questão da higiene, finalização, pratos quentes ou pratos frios, que talvez mereçam uma atenção especial, serviço de atendimento. Gente, eu tenho observado as pessoas que estão usando máscaras, e quando você chega perto, para falar, as pessoas abaixam as máscaras, porque incomoda. Será que o seu funcionário, você mesmo sem querer, vai fazer isso? Pensa nisso. Como será o protocolo aí? Será que você vai chamar atenção à distância ou não? Será que você consegue manter eles usando máscara 24, ou melhor, o dia inteiro sem trocando, porque ela fica úmida a cada 2 horas, a recomendação é que se troque. Então, como vai ser? Você vai ter um estoque? Vai ser descartável ou não? Quem vai higienizar? Então, tudo isso tem que ser pensado, porque na correria do estabelecimento vai ficar bem difícil. Faz parte desse grupo também. Bem legal, Everton. Obrigado. Preparo, produção, nós já discorremos bastante sobre isso, vocês dominam isso, mas vai entrar na mesma questão, né? Como inovar aqui, finanças e controle, será como antes? Você já fazia controle ou não? Com menos produtos ou com mais produtos, como será? Você vai continuar fazendo da mesma maneira, ou agora que está mais digital, será que dá para arrumar um sistema informatizado? Quem que vai fazer? Você vai continuar? Você vai terceirizar esse trabalho? A questão do manual de procedimentos, principalmente com relação agora à questão da higienização dos produtos, dos talheres, da questão de ter sachê único. Você está pensando nisso ou não? Então, assim, o cuidado vai ser muito mais do que era antes com relação a manual de procedimento. Porque a gente está falando de um ser microscópico que realmente pode fazer muito mal e até matar as pessoas. Então, as pessoas estão preocupadas, não só em se contaminar, mas em levar isso para dentro de casa. Então, isso vai ser uma questão muito importante, e até hoje, embora tivéssemos preocupação com isso, nunca é esse ponto. E gestão de pessoas. Dá para treinar quem está lá, eles estão motivados a participar desse processo todo. Você tem como sentar lá com eles e fazer um manual de procedimento bem passo a passo, mostrar a importância para ele, não só para o cliente, mas também para a vida dele, porque a gente está colocando a pessoa na linha de frente ali, e é um trabalho importante, tem que pensar na saúde física dele também, né? E até agora? Serviu para alguma coisa? Não? Boa, Márcio, antes de passar a palavra aqui para o pessoal, quem quiser fazer algum comentário, acho que vale, muitos de vocês tinham como a maior fonte de valor aí para os clientes a experiência, né, que o local, que o ambiente trazia pro cliente quando ele ia até o seu estabelecimento, né, e durante esses 3 meses aí vocês tiveram que se virar sem isso. E quando a gente perde isso que a gente tem em mãos, né, quando a gente perde esse valor, a gente tem que agregar outras coisas. E aí a gente acaba ficando ainda mais dependente da excelência das pessoas para eu conseguir entregar um bom produto, conseguir ter um bom atendimento, conseguir cumprir prazos, conseguir fazer com que o motoboy vá de uma maneira que não revire tudo que está lá dentro, melhorar a minha embalagem. Então tem uma série de coisas aí, né, que a gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas, para que quando a gente pense que a gente está sem um dos nossos maiores argumentos ali, que era aquela experiência do cliente, que eu consiga manter um patamar ali, entregando valor para aquele cliente que consome o meu produto e o serviço também, né? Não sei se deu para entender, Marcelo. O que eu quero saber dos colegas, assim, vai mudar alguma coisa para vocês na prática lá ou não? Porque a maioria está fechada há 90 dias. E agora? Vai voltar como era antes ou não? Acho que é uma boa reflexão isso aí. O que vão fazer já num primeiro momento de mudança? Boa, galera. Pode abrir o microfone aí, fiquem à vontade. Se vocês quiserem compartilhar com a gente, acho que é bem rico esse momento. O Márcio tem mais coisa para falar ainda, depois ele não está no blá 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 não, Marcelo, fica tranquilo. Não, vai continuar. Foi só para dar um tempinho, porque eu sei que é pesado, gente.
Já estamos aí quase 40 minutos, então é pesado pra caramba, e eu sei como é. Eu, particularmente, fico disperso pra caramba quando fico olhando pra tela. Vamos lá, então? Se alguém quiser abrir o microfone. Eu também acredito que vai mudar bastante coisa, Tatiane. Quanto, não tenho certeza, mas acho que o cliente aprendeu que ele tem algumas comodidades que talvez ele não abra mão. A gente sente muita falta de estar no estabelecimento físico de vocês, mas realmente é uma questão, nesse primeiro momento, talvez, enquanto não tiver uma vacina realmente eficaz, eu acredito que as pessoas vão estar um pouco ressabiadas de estar indo para um ou para o outro estabelecimento, e o trabalho, esse cuidado com as pessoas, a higiene, como você vai fazer esse marketing, na minha opinião, vai fazer diferença. Por mais que exista já uma notícia ou outra de vacina, efetivamente, pelo que eu estudei, e eu posso estar cometendo uma tremenda gafe aqui, vai estar pronta de maneira assim abrangente a partir da metade do ano que vem. Então, assim, como trabalhar e mantendo o astral aí, o negócio lucrativo até lá. Então, é duro falar isso, mas é uma realidade, Tom, não é? Então, a gente precisa trabalhar com o que tem hoje. Vamos lá, meus amigos, vou continuar, tá? Se tiver alguma coisa, pode levantar a mão no chat ou o microfone, tá de boa, eu sou sempre tranquilo com relação a isso. Gente, isso aqui foi só para a gente ganhar tempo. Eu já falei no sentido lá de fazer o fluxo de caixa, fazer o levantamento da ficha técnica dos produtos, fazer o fluxo de caixa bonitinho, que entra, que sai registrado, depois fazer um DRE para saber se o negócio está tendo lucro ou não. Então, talvez a base, a primeira coisa que tenha que pensar lá é a ficha técnica dos produtos. Se vocês têm muitos produtos, não precisa fazer de todos nesse momento. Pega os principais, o que mais vende, do que a gente chama ali da 80/20, né? O que mais sai ali, que é responsável pelo faturamento da empresa, e faz um levantamento desses, pelo menos, para ver se está tudo bem. Então, começa lá. Gente, peguei algumas reportagens aqui, não vou ler para vocês. Muitas pesquisas dizendo que o comportamento do brasileiro mudou radicalmente nesse momento de crise. Muita gente que não comprava pela internet passou a comprar. Muita gente que não tinha vários aspectos de comportamento começaram a aderir. Então, assim, e um que foi bastante impactado foi a alimentação fora do lar. Os clientes aprenderam algumas facilidades, alguns meios de pagamento, algumas limitações novas. Eu vou dar um exemplo aqui da minha cidade. Eu estou numa cidade aqui do Alto Tietê chamada Salesópolis. Só na pandemia aqui, abriu uma pizzaria rústica, comida japonesa, sushi, uns 3 ou 4 hambúrgueres gourmet. Então, assim, coisa que não tinha, e foi muito rápido. E o que mais alegra é perceber que tinha público para tudo isso, e até então não tinha esse tipo de estabelecimento. Então, como pôde aparecer de maneira tão rápida? E será que vai continuar ou não? Então, são interrogações. Eu acredito que continue, porque realmente o produto é muito bom. Assim como a Luciana entrou no momento de crise, muita gente entrou e teve bastante sucesso. Delivery da paróquia, legal, Tatiane, obrigado. Então, só dar uma passada como mudou radicalmente, ó. 78% das pessoas diz que mudou drasticamente a hábitos de alimentação. Olha que interessante, está falando de 78%, é muita gente, né? 99% das pessoas diminuíram a ida em bares, restaurantes, e aí por diante. Não vou ficar lendo para vocês, vou disponibilizar o material, mas mudou bastante. Isso aqui é uma coisa que eu trouxe para vocês, eu gostaria que vocês analisassem, onde vocês enquadram aí. O que você oferece? Olha que interessante. Mais conveniência, que está na parte de cima, ou menos conveniência, que está na parte de baixo? O seu produto é mais caro, que está na esquerda, ou é menos caro, que está à direita? Por que eu estou mostrando isso para você? Analise a concorrência e o nicho de mercado que você está inserido. Necessariamente, você não precisa ser concorrente das pessoas. Todo mundo vende comida. No grosso modo, você fala, nossa, ele é meu concorrente. Mas as pessoas não comem pizza todo dia. As pessoas não comem comida japonesa todo dia. Então, existe, naturalmente, essa alternância de cardápio de pedidos. Mas, e aí? Se você oferece pizza e o seu concorrente também, talvez você esteja próximo ali da localidade do seu cliente. O que você oferece? É mais conveniência ou menos? É mais caro ou barato? Por que é importante ter essa clareza? Para você inovar e oferecer uma coisa diferente.
para, de alguma maneira, se destacar da concorrência. Essa é a grande sacada quando você tem concorrência. Puxa, ele faz igualzinho e faz o preço mais barato. O seu cliente vai comparar. Então, você vai ter que oferecer mais conveniência ou preço mais barato. Talvez não dê para fazer preço menor hoje em dia. Então, o que mais eu ofereço para ele como diferenciação de marca, de produto, ou serviço, ou embalagem, ou entrega? Olha quanta coisa que dá para fazer diferente. O exemplo que eu dei aqui, comentei com o Everton antes da gente abrir o microfone, a pizzaria que eu compro aqui do nosso colega Daniel, antigamente eu pedia a pizza e falei, deixa eu tomar um banho já que chega. Não dá tempo mais. O cara, você liga para ele, tem que ir no portão descer tão rápido que tá. Então, assim, foi um diferencial em tanto. E aí, quando você vai olhar o que ele mudou lá drasticamente, foi o processo interno, o treinamento de funcionário. Eles falam, nossa, mas não tem nada a ver com a pizza? Não, estou falando de gestão de pessoas. Então, muda bastante e é um grande caso, seu Everton. Sinta-se de parabéns aí, porque realmente eu fico orgulhoso de falar dele. Tá fácil de entender esse quadro aqui, meus amigos? Dá para fazer depois? É só encaixar aqui, ó. Se você escrever ou colocar um post-it, você vai ver onde você se enquadra, a concorrência se enquadra, o que você pode fazer para se diferenciar. Tranquilo, Tom? Isso, e às vezes, pessoal, dentro disso que o Márcio comentou, até destacar um produto que está lá no seu portfólio e que às vezes você não sabe aquele produto que está lá, mas você não utiliza, e às vezes ele é um produto que se encaixa para um nicho de clientes que às vezes você não está atendendo, né? Então, vale até para fazer essa avaliação de portfólio também. É legal, Tom, obrigado. Eu vou passando aqui porque eu estou preocupado com o tempo. Tranquilo? Gente, eu particularmente aconselho muito que vocês tenham um plano de ação para a vida. Então, eu passei ali, não sei se vocês chegaram a contar, 12 estruturas de um restaurante, 12 passos, 12 coisas que você tem que se atentar com o restaurante. Então, foi um fruto de uma pesquisa extensa que eu fiz e aquilo fez todo sentido para mim, até porque minha família já teve restaurante, eu um pouquinho conheço lá de dentro. O que eu aconselho que vocês façam? É uma meta chamada Meta Smart. Você vai olhar para aquilo e pensa assim, na minha opinião, o que eu posso fazer para já, com o mínimo de recurso necessário que dá para começar? E pegue 3. Então, eu coloquei 12. Pegue 3 e fala assim, puxa, dá para pensar na gestão de processos, dá para pensar talvez um cardápio ali, dá para pensar na questão de fazer um marketing de relacionamento um pouco melhor. Coloca o que eu vou fazer. No processo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise de processo e vou mensurar o tempo. Gente, cronometrar mesmo. E do lado lá e ver quanto tempo leva para fazer. Será que tem movimento ali? Ou mesmo um equipamento está longe do outro? Ou aquela questão de você precisar usar o material e ter que esperar que alguém usar? Talvez comprar uma outra panela ou comprar um outro eletrodoméstico para ganhar tempo. Então, às vezes, você está numa operação e você tem um micro-ondas e precisa de 2. Você fala, mas vou ter que vestir agora? É questão de pensar se vale a pena ou não. Só estou dando exemplo. Às vezes não é nem questão de gastar dinheiro com isso, é questão de pensar o processo. Enquanto eu faço isso, dá para fazer, depois inverte. Recomendo que vocês assistam aquele filme Fome de Poder, do McDonald's. Você vai entender bem o que eu estou falando, como a questão interna de layout e processo muda tudo dentro do restaurante. Vocês já devem conhecer, talvez isso seja uma novidade para quem está começando, né? Mas assim, o que eu vou fazer de maneira específica? Como que eu vou mensurar? É por dinheiro, é por tempo? Coloca no papel. Dá para fazer ou não dá para fazer? Como que você vai realizar isso? Assim, a questão de o que você tem que fazer? Tem que treinar funcionário? Tem que comprar equipamento? E quanto tempo você vai colocar em prática? Porque senão a gente fica muito no falatório aqui. Eu fui lá no Sebrae, eu vi algumas coisas dá para praticar, outras não. Mas tá, o que dá para praticar, vai praticar quando? Então, coloque em ação agora, não dá tempo para esperar mais, já que as coisas abrem e saiam na frente. Então, essa é a grande sacada. Depois eu vou mandar isso aqui e dá para fazer tranquilamente em casa. Comece já. E, na minha opinião, comece pelas mais fáceis. Você fica animado, começa a ver resultado e tende a fluir melhor as coisas. Porque quando você pega o difícil, talvez exija muita energia e muito
investimentos de tempo ou de financeiro mesmo, aí desanima. Então, pega fácil, tira da frente, e aí de 12 cai para 9, uma segunda leva cai para 6, e você está na metade do caminho. Então, bota para fazer. Não fica esperando, não. Isso aqui eu coloquei, não vou entrar detalhadamente, mas o que eu quero que vocês entendam. Quando eu estou falando em mexer no cardápio, tem que ser feito com bastante critério e análise. Algumas coisas são famosas lá no seu restaurante, os seus clientes vão para comer aquilo, então talvez não dê para mexer muito. É o exemplo que eu dei do pãozinho na padaria. Tem que ter e acabou. Mas o que dá dinheiro para você? Ter a clareza para fazer um balanço do seu cardápio entre coisas que você tem que ter, talvez não sejam tão lucrativas, com outras que dão lucro. E fazer uma mescla aí que seja viável economicamente para você. Então a sacada é assim: conheça as métricas-chave, quanto que eu tenho que faturar, qual que é a despesa média, quanto que é o custo de cada produto, e aí por diante, tá? É mais uma questão financeira, mas eu trouxe porque eu considero muito importante e muita gente não tem essa clareza. E a maioria dos clientes que eu pergunto, quanto custou para fazer o seu produto? Como assim? E aí você já viu, né? Quanto que tem que vender? Isso, perfeito, Mitico, isso é a curva ABC que dá para fazer. Perfeito, obrigado. É a curva ABC, também conhecida como teoria de Pareto. Isso aí. Acho que ficou claro, Tom? Deu para entender, né? Na linha do tempo, né? Os controles, você vai fazer... O que você faz como controle? E aí eu estou falando de tudo, gente. Treinamento do funcionário, cada quanto tempo você treina ele. A questão das métricas, se você alavanca no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, de cada quanto tempo você mensura se deu certo ou não deu. Os controles financeiros, gente... Entrada e saída de dinheiro do caixa sempre que ocorre. Eu vou fazer uma vez por semana. Você corre um sério risco de esquecer. Eu sei que no dia a dia agitado ali, pelo menos tenha 2 caixinhas ali para você colocar os comprovantes do que pagou, do que comprou, para colocar no papel uma vez por semana. Mas guarde pelo menos. Eu recomendo que faça todo dia, tá? Um DRE uma vez por mês para saber se a operação foi lucrativa ou não é super importante. E aí você tem controle até para o ano que vem. Essa é a grande sacada. Porque a maioria dos negócios são extremamente sazonais, ou seja, um tempo você vende mais, outro menos, para você ter um fluxo de caixa para não passar por aperto, até mesmo para situações como estamos vivendo hoje, né? Aí de finanças, eu vou acabar voltando aqui na questão do fluxo de caixa, né? A gente já falou sobre isso, o DRE. E marketing de relacionamento, que eu já falei bastante sobre o que é, mas vou dar uma passada aqui. Basicamente, o que é isso? É você ter uma proximidade com o cliente a ponto dele tornar um fã seu, dele falar do seu produto com carinho. E quando ele pensar do seu produto, do produto que ele quer comprar, desculpa, ele pensar do seu. Tô com vontade de comer uma pizza. Puxa vida, onde que eu vou? A primeira coisa que vem na minha cabeça é o nosso cliente Daniel. Tem outros? Tem outros. Mas por que eu penso? Porque ele faz um marketing, um relacionamento tão bom comigo, que é o primeiro que vem na cabeça. Então, esse é o mundo ideal. Então, quando o cliente pensar em comer ou consumir um produto que você fabrica, que você vende, você ser a primeira opção na mente dele. Ele pode até questionar, mas você sempre aparecer na mente dele. Isso é fazer o marketing, relacionamento bem feito, sem ser invasivo. Você vender a sua pizza necessariamente sem falar da pizza. Olha que louco que é isso. Então, assim, como? Criar conteúdo de valor. Gente, o que é conteúdo de valor? É aquilo que dá até um frio na barriga, de tão bom que é, e você falar, vou dar de graça para ele. É isso aí. Você fala assim, mas vale a pena? Muito. Talvez você produzir um cardápio, por exemplo, que harmoniza bem com vinho e disponibilizar para ele de maneira gratuita. Por quê? Porque quando ele vai no seu restaurante, ele vai saber harmonizar o vinho e a comida. Então, assim, esse tipo de coisa deixa ele no sentimento, puxa, como pensa em mim, olha que legal, quando eu chegar lá, eu não preciso ficar perdido, que uva que combina com prato que combina com esse aqui, qual que é a temperatura ideal, e o que eu vou pedir para não parecer, desculpa o termo, né, um bobão aqui na frente dos meus amigos, da minha família, né, e as pessoas gostam disso, e a maioria dos negócios de vocês estão muito mais focados no valor do que no preço, então faz todo sentido isso que eu estou falando, tudo bem? E aí, só para fechar, né, na questão de você identificar os clientes, fazer um programa de fidelidade, atendimento ao cliente muito pontual, muito específico, muito bem feito, ser sistemático e monitorar resultados. Então, isso aqui é o marketing, relacionamento, é um passo a passo, e depois
como implementar e como monitorar o passo seguinte. Ô, Tom, eu me propus a falar, acho que eu falei aqui um pouco demais, me desculpe, mas da minha parte foi isso. Continuo à disposição de vocês, dos colegas, espero que tenha sido produtivo para todo mundo. Boa, Marcião, obrigado, viu? O Márcio comentou do Daniel, porque o Daniel é de Salesópolis também, aí ele pede a pizza do Daniel lá. Pessoal, obrigado aí pela participação. Eu queria ouvir de vocês. Se alguém tem algum comentário aí, o que vocês acharam do que a gente abordou hoje, né? Eu coloquei também, apenas complementando, eu coloquei no chat aqui a listinha de presença, se vocês puderem entrar lá, mas além da listinha de presença, tem uma outra pergunta do que a gente poderia tratar aí no próximo encontro, né? Vocês sabem que a gente ainda está paralisado para os atendimentos presenciais, principalmente de forma coletiva, que foi aquilo que a gente, o porquê que nós montamos o grupo lá no início do ano, né? Então, não tem ainda previsão para a gente poder fazer essas ações de cursos, palestras, de formas presenciais, tá? Então, por enquanto, isso tá paralisado, mas a gente quer continuar com vocês, principalmente trabalhando ações que ajudem nesse momento, e seria de extrema importância ouvir a opinião de vocês, qual é a temática, o que a gente poderia trazer, quais os próximos encontros que a gente poderia fazer para ajudar vocês nesse momento. Tá? Então, eu coloquei lá no chat. Quem não conseguir acessar o chat, qualquer coisa me pede, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp também. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês, pessoal. O que vocês acharam do conteúdo, comentários, o que vocês já fizeram, e o que deu certo, o que não deu. Como é que tá aí? Tem alguém aí que tá a fim de falar? Dou-lhe uma, Então, senão o Márcio vai falar de novo. Pode falar, olha, eu de novo, né? Eu tô perdendo só para o Márcio. Beleza, ó, depois da Lu já tem o Moacir aqui então, hein? Eu posso, assim, na verdade, com relação a tudo, né? Para mim, acho que desde o princípio tem sido colocando essas ferramentas em prática, né? Desde o primeiro contato que eu tive com o Márcio, né? Primeiro foi com a Mônica, depois com o Márcio, e o Márcio me falou: Luciana, o que você tem a perder, né? Em divulgar a empresa, né? O que pode acontecer é o bom problema de você aumentar as vendas, e se você não der conta, você dá um passo para trás, né? E, assim, realmente tem sido uma experiência muito grata de que a gente está tendo o bom problema, né? Estamos realmente recebendo muitos pedidos, a divulgação tem dado certo, ainda tem uma indicação muito forte de um ir falando para o outro, né? Como eu falei na minha primeira fala, de um segmento que, na verdade, não estava sendo atendido, né? Muitas pessoas que realmente se alimentavam fora e que não encontraram ainda, não tinham encontrado ainda uma opção, né? E o segmento mesmo, quer dizer, que os concorrentes diretos, que seriam outros fornecedores de marmitas, eu ainda nem me defrontei com eles, né? Então, acho que tem uma longa caminhada aí pela frente, né? E com relação às ferramentas, para mim tem sido, assim, realmente muito, muito valioso, né? Agora, o último contato que eu tive até com a Vivi foi fazendo as planilhas financeiras, porque para mim, talvez realmente um cenário muito diferente dos outros, né? Ainda era tudo muito próximo, né? Minha conta pessoal, tudo que eu envolvia, a compra que eu fazia para minha casa e a alimentação que eu preparava para minha família, era a mesma que a gente vendia e estava tudo dentro do mesmo cesto, né? Então, começar a fazer essa diferenciação tem sido o exercício da vez, né? Mas, realmente, continua na minha parede o modelo de negócio, né? O Canva, que o Márcio falou, e realmente facilitou muito eu enxergar os clientes, né? Ter essa proximidade com eles. E, assim, tem várias outras coisas que precisam ser colocadas, todo esse movimento das mídias que eu não usava e comecei a usar. Então, tem muita coisa, bastante coisa para mostrar para o Márcio também novamente.
E é isso, né? Assim, funciona, dá trabalho, tem que parar para fazer, mas eu acho que o Márcio falou uma fala muito legal que para mim foi muito útil, que é divide, pega um, pega o segundo, pega o terceiro, mas não deixa de fazer, né? Então é isso, para mim tem sido realmente muito valioso. Boa, Lu, obrigado, viu? Obrigado A mesmo. Luciana Aí. faz um trabalho de marketing digital bem legal, Luciana. Parabéns, viu? Obrigada. Eu até vou contar o caso aqui para você ver como foi bacana. Viu, Everton? Lembra o padre Cleito que veio conversar conosco? Eu prometi uma porção de torresmo para ele, não foi? Eu mandei, a Luciana serviu, ele postou nas mídias sociais, assim, em coisa de 10 minutos, tinha mais de 100 pessoas babando no prato dela, e ela ainda fez um post dizendo por que que uma comida de alimentação saudável, né, serviu torresmo. Dizendo que era para um amigo, que era um pedido especial, que era para um padre, e que agradar padre é sempre um bom negócio, né? Espetacular, Luciana. Boa, Lu. Valeu, gente. Vou passar para o Moacir agora, Moacir. Ô, Everton, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá ouvindo aí, né? Eu vou tentar só colaborar um pouquinho aí com meus colegas, que eu abri a minha loja essa semana já, né? Eu poderia estar aberto desde o início, por ser loja de conveniência, mas eu decidi fechar, e aí agora, como tá todo mundo pensando em reabrir, eu falei, vou reabrir, e eu tive uma surpresa, cara. O pessoal tá frequentando a loja, é lógico que eu não deixei sentar, eu tirei as cadeiras, né, as mesas, mas o pessoal tá entrando sem problema, tá indo buscar os produtos, e até o faturamento já voltou ao que era antes. Então, só para incentivar o pessoal aí que talvez está um pouco desanimado, fica firme, porque o negócio vai voltar igual ou melhor do que já era, não fiquem preocupados. Em relação ao que o Márcio falou, eu já tinha falado, acho, não sei se foi uma palestra em particular, ou já tinha participado de uma outra que o Márcio deu, e eu fui aderindo tudo que ele falou, e o que os demais consultores fizeram também, e eu me preocupei ao ponto, cara, de colocar, por exemplo, um palito para a pessoa tocar na máquina lá de cartão. Então, tá todos os detalhes, né? Fita no chão, álcool em gel. Meus funcionários, eu fiz um comunicado que se não usasse a máscara ia ser advertido, já para eles não abaixarem a máscara mesmo. E tem sentido bastante resultado. O pessoal tem se sentido bem seguro na loja. O pessoal está gostando bastante. Agora eu vou fazer isso que ele falou também que o Daniel faz, que é mostrar como é que está sendo o procedimento do preparo. Vou fazer uns vídeos em relação a isso. E quero agradecer vocês, cara, que vocês têm contribuindo bastante, têm trazido bastante conhecimento para a gente, está sendo bem legal. Obrigadão. Putz, legal, Moacir, legal. Para quem não conhece, o Moacir é da Vulcão Burger, né? Então, trabalha bastante aí a questão do delivery, mas também tem um ponto lá, show de bola. O Moacir tinha comentado até, acho que foi no encontro passado, que os clientes estão usando bastante a questão de pagamento por aproximação, né, Moacir? E às vezes a gente, acaba passando batido, eu tenho a maquininha lá e às vezes eu não falo que tem esse serviço, né? Isso é legal. Sim. E tem que pensar nos que não tem por aproximação, por isso que eu pensei no palito também. E outra coisa só que eu queria deixar também para o pessoal aí que mexe com delivery, uma das minhas maiores dores é em relação a motoboy, né? Eu tenho meus motoboys registrados, tudo, e acabei agora tomando uma ação trabalhista, o cara pediu 79 mil em um ano e pouco que trabalhou comigo, eu sei que eu vou pagar muito menos, porque tem tudo certinho, mas é uma dor que todo mundo tem. E pensando nisso, eu estou tentando solucionar isso não só para mim, como para os meus colegas também. Depois, se todo mundo quiser saber como eu fiz, pode me procurar. O que eu estou fazendo? Eu criei um aplicativo que o motoboy aceita ou não a entrega. Então, a responsabilidade vai ser da minha empresa, que vai terceirizar esse serviço para outros estabelecimentos. Depois, se o pessoal quiser saber também, é só me procurar. Boa, Moacir. Valeu. Boa, obrigado, legal, boa iniciativa. Ô, Tomzinho, tô achando que eu vou ter que visitar todos os amigos que estão no grupo aqui, cara. Tô louco para ir comer fora. Vai ter bastante coisa. Legal. Pessoal, alguém mais quer fazer algum comentário? Falar mais alguma coisa? Eu vou só reforçar, tá? A questão quem puder preencher lá, por gentileza, a nossa listinha de presença, mas onde também tem, se vocês puderem colocar sugestões do que a gente pode trabalhar aí nos próximos encontros, isso vai
vai ajudar bastante para a gente ter um direcionamento. Alguém mais? Alguém mais? Mais alguém? Alguém mais? Acho que não. Perfeito. Depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Os slides, coloco lá no grupo, compartilho com vocês. Depois vai ter a gravação daqui também, aí a gente compartilha com os colegas que não conseguiram assistir. Muito obrigado vocês que estão donos aí, os empresários, os gerentes, pessoal da equipe que participou aí com a gente também. Muito obrigado mesmo. Espero ter ajudado em alguma coisa, né? Espero que esse tema que é extremamente importante aí, mas a gente pode aprofundar. Se alguém tiver alguma dúvida mais específica, coloque lá no grupo, me chame, que a gente pode bater um papo individualmente também. Eu vou fazer uma aqui do Bradesco, beleza? Pra conta do seu pai. Tá bom? Aí deixa eu comprovante pra você assinar. Aqui da Camila, que já é 4h44, você também. Puxa, peraí. Não, tranquilo, cara. Agora apareceu você, ó. Cara, não sei se você quer falar alguma coisa, fazia tempo que a gente não se via. Eu queria agradecer essa aula de hoje. Acho que foi o Márcio e você com assuntos bem pertinentes. Fica aí uma sugestão de próximo tema, de repente a gente destrinchar essa aula do Márcio, falando só de segurança, só de processos. Teve um colega que falou dos motoboys, eu acho que é uma dor que é bem complexa mesmo, a gente pode conversar mais sobre isso. Eu achei pouco tempo, né? Informação na questão de trabalhista. Tem lugar que fala que tem que pagar a taxa da moto, tem lugar que fala que tem que pagar um seguro, a gente não consegue achar um sindicato assim que a gente consiga se sentir mais seguro nessa hora do registro. Entendi. Então, de repente, a gente podia destrinchar esses assuntos todos e por partes, né? Isso mesmo. A ideia de hoje, perfeito, Camila. Eu precisava ouvir o que vocês estão tendo de dor. Acho que isso é muito bacana. E aí, a gente tem outros grupos, por exemplo, tem um grupo de donos de academia que eles estão se reunindo toda semana, sabe, meia horinha, mas com um assunto que, é uma dor de todo mundo. Então, vamos entrar especificamente naquela dor. E a gente poderia fazer algo nesse sentido. Então, fazer uma pauta, vamos falar de tal tema hoje. No outro dia, vamos falar de tal tema. E aí, todo mundo participando, né? A gente tem os nossos consultores jurídicos, o Moacir para ajudar a gente também. Então, tem bastante coisa que dá para fazer. Nutricionista, né? Essa parte de segurança alimentar. A gente está trabalhando com uma empresa que chama Betel, de segurança alimentar, muito boa. Conforme for, eu posso conversar com elas para, de repente, ela vir falar alguma coisa, sabe? Show. Essa semana ela esteve na loja, no café, e no Bisa, né? Na sexta, né? Ela fez uma visita só para ver se estava de acordo com o que precisa em relação à vigilância contra o Covid, né? Então, ela fez uma geral para ver se estava tudo certo nas conformidades, né? Então, é um tema também que, sem um embasamento de um profissional, fica complicado também você tomar atitude, né? Eu acho que precisa ter esse apoio. Boa. Vou correr atrás disso. Qualquer coisa eu vou até te procurar depois, Camila, para a gente conversar. Eu posso te passar o telefone e elas são super abertas. Podem participar em uma parte da aula. Show. Porque aí a gente faz temas rapidinhos, mas bem pontuais mesmo, para a gente destrinchar todo o assunto. Obrigado, viu, Camila? Eu que agradeço. Imagina. Vou passar a palavra. O Sérgio está com a mãozinha levantada ali. Sérgio, se você quiser falar, fica à vontade.
Então, mãozinha é bom, né? Não, eu só quis passar, eu quero atrapalhar, deixa eu melhorar aqui, que estou mostrando mais o pescoço que outra coisa. Não, eu